Nasceu, ele não nasceu só como evento, né? Quando a gente determinou que seria na data X, ou quando a gente começou a fazer as lives. Eu falo que o Queimando as Carroças já nasceu, já aconteceu, porque Deus sonhou com esse tempo antes que esse tempo acontecesse. E ele foi semeando algumas coisas dentro de nós. Todo o entendimento, toda a revelação e todo o conhecimento que está sendo trazido a vocês é um resultado da preparação de Deus para esses dias. Deus tem falado muito comigo. Deus tem tratado muito comigo. Muito antes do retiro. Deus tem me mostrado coisas que fazem sentido para mim no decorrer dessa caminhada pastoral. Eu tenho uma dor muito grande, assim, uma dificuldade muito grande em cumprir roteiro, sabe? Em fazer as coisas do jeito que as pessoas fazem só porque as pessoas fazem assim. E eu sempre me questiono o porquê das coisas. Sempre manifesto essas dúvidas. Por que isso está acontecendo? Por que é assim? Por que as pessoas fazem isso? Eu tenho descoberto muitas coisas, eu tenho interagido com muitas coisas em relação a isso, e tendo o privilégio de poder quebrar alguns paradigmas. Né? Quem caminha mais pertinho da gente aqui, da Hug, da nossa igreja, tem percebido isso no nosso dia a dia. Como essas coisas têm acontecendo, e a gente às vezes não sabe o valor que isso tem, o peso espiritual que isso tem, quando algumas coisas são tragas à luz. Então, esse retiro, eu sei que esse tempo, Deus é muito intencional nessas coisas, né? A Bíblia fala que ele nos conheceu, nos chamou e nos predestinou para ser a imagem e a semelhança de Jesus. E esse é o nosso chamado aqui na Terra, né? Qual que é nosso propósito aqui na Terra? Qual que é a nossa direção aqui na Terra? Nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E para isso a gente precisa entender qual caminho nós estamos percorrendo. Jesus, ele é o caminho que liberta. Jesus, ele é o lugar que salva. E Jesus é o caminho que liberta. Nós já falamos aqui em algumas outras lives, eu quero começar a partir disso. Eu estou tentando não ser repetitivo, mas eu sei que Deus está conduzindo as coisas. Sobre o que é salvação, da onde a gente está vindo, o que Deus está tirando da gente, o que Deus já nos deu, o que já é nosso e o que nós precisamos alcançar. Acho que são alguns parâmetros que a gente precisa estabelecer para que a gente alcance aquilo que o Senhor quer nos dar ou aquele lugar em que o Senhor quer nos conduzir. Antes de começar, eu quero convidar vocês para poder orar. Para a gente invocar a presença do Espírito Santo aqui, para a gente chamar a presença de Deus para esse lugar, consagrar esses planos a Ele, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Vamos chamar Jesus aqui? Vamos falar que a gente está reunido aqui em nome dEle, fazendo isso por Ele, para que a glória e a graça dEle se manifeste. Amém? Paizinho, nós te adoramos, Deus. Nós te bendizemos, Pai, nós te engrandecemos nesse lugar e declaramos, Deus, quanto Tu és santo. Declaramos quanto nós chamamos, Jesus. Como somos gratos pelo Teu sacrifício naquela cruz. Como somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz em nós, tudo que o Senhor faz através de nós, ó Deus. Obrigado, Jesus, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque a Tua reconciliação veio até nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Senhor Deus, nós queremos invocar a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença nessa live, nesse momento em que nós nos reunimos aqui. Porque está escrito que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Nós estamos aqui, ó Deus, faça testemunho de nós. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para glorificar, exaltar o nome dEle, falar das grandes coisas que o Senhor tem feito em nós, das grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer em nós. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Toma, me toma, para o louvor da Tua glória. Fala comigo, fala através de mim, fala através dessas pessoas. Traz luz às obras que estão feitas nas trevas. Traz luz à escuridão que está dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. E traz à tona, ó Deus, assuntos, dilemas em que o Senhor quer tratar. Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Como temos andado cativos, ó Deus. Como eu tenho andado cativo, ó Deus. Como eu tenho andado displicente, ó Deus. Como eu tenho andado distante do Senhor. Sabe, porque quanto mais eu Te conheço, mais fundo eu quero estar, mais perto eu quero estar.
Me leva, Senhor Deus, para esse lugar de profundidade, Deus. Me leva, Deus, para esse lugar onde só o Senhor está, onde só o Senhor conhece, esse lugar de intimidade, bem quentinho, pertinho de Ti. Leva, Deus, em nome de Jesus, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou nessa terra, para cumprir os Teus planos, para permitir que os Teus planos sejam cumpridos através de mim e que a Tua vontade seja feita no lugar da minha. Eu consagro a minha vida a Ti, ó Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu consagro o meu propósito a Ti, para que esses planos sejam bem-sucedidos, ó Deus, em nome de Jesus. Toma essa live nas Suas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Seja contigo, Pai, seja através de Ti e seja por Ti esse momento, Pai, para que a Tua vida seja manifesta, Pai. Nós esvaziamos de nós, eu me esvazio de mim, ó Deus, porque as pessoas não estão aqui para me ouvir, mas estão aqui para ouvir o Espírito Santo se manifestar através de mim e a Tua boca, Pai, a Tua voz falar aos nossos ouvidos. Traga, Senhor Deus, luz, convencimento, traga, Espírito Santo de Deus, revelação do Teu Espírito sobre nós, discernimento do Teu Espírito para nós, em nome de Jesus, para que a Tua vida se manifeste em nós e através de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, turma? Amém. Amém. Tratando nesse retiro chamado Queimando as Carroças, e talvez a gente ainda não tenha tanta clareza, vocês ainda não tenham tanta clareza do que está acontecendo aqui. Nós estamos nos reunindo em 3 dias para poder falar sobre cura interior. Talvez a gente reconheça cura interior como libertação espiritual. Mas nós não estamos para falar exatamente sobre libertação espiritual, porque toda libertação espiritual que nós precisamos está em Cristo. Então já começa a mudar a sua mente, a sua percepção a respeito de libertação espiritual, porque geralmente quando a gente associa libertação espiritual, a gente vem da nossa mente aquela cena de pessoas manifestando demônios, pessoas expulsando demônios, e aquela coisa danada. E não é isso que nós estamos falando. Porque expulsar demônio não liberta ninguém. E o que liberta é Cristo. A Bíblia fala a respeito disso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia nos apresenta um caminho de libertação através de Cristo Jesus. E não há libertação fora de Cristo Jesus. E é por isso que a gente precisa entender, já como parâmetro, já nessa prévia desse tempo em que a gente vai passar lá, mas eu preciso que vocês entendam que os 3 dias que a gente vai estar lá no retiro é o fim da trajetória. É o final dessa preparação que a gente está fazendo. É o final de um treinamento que a gente vai receber durante esse período. O retiro já começou, e começou há muito tempo. Como eu estava falando antes, começou dentro de mim, há muito tempo atrás. Quando o Senhor me preparava para trazer revelação e conhecimento a respeito dessas coisas. Nós tivemos um privilégio aqui, algumas das meninas que estavam aqui, tivemos um privilégio aqui de fazer um culto de libertação espiritual aqui em casa. Até eu tenho que contextualizar isso, até porque nós não tratamos libertação, nós não tratamos esse tema durante os cultos. Os nossos cultos são voltados para falar de Jesus. O nosso tempo é devolvido para Jesus. A nossa adoração é devolvida para Jesus. Então, durante o período de culto, a gente está falando sobre Cristo, sobre as coisas que Cristo fez e sobre as coisas que Ele vai fazer quando Ele voltar. Dificilmente a gente está pedindo alguma coisa para Jesus, dificilmente a gente está clamando alguma coisa para Jesus. A maioria do tempo a gente está aqui para agradecer o que Jesus está fazendo. Principalmente porque nós somos gratos pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Nós nos relacionamos com Cristo pelo que Ele é, não porque Ele nos pode nos dar. Está escrito que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não há nada mais que a gente precise buscar que Ele já não tenha dado. Então nós entendemos que o caminho aqui no decorrer dos nossos cultos é adorar a Deus, é agradecer a Deus, é devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, a vida. Porque lá em João 3,16, o que fala? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é consequência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é tudo isso que a gente faz por gratidão. É tudo isso que a gente faz por honra. Porque recebemos, fazemos. Porque eu recebi uma vida, é uma vida que eu vou doar. Uma vida que Ele comprou e pagou, é a vida que eu devolvo para Ele, porque essa vida é dele, essa vida não é minha. Eu, naturalmente, sou condenado à morte, ao inferno.
E se há vida em mim, se há algo bom dentro de mim, veio de Cristo Jesus e não veio de mim. E quando eu reconheço voluntariamente isso, eu devolvo a minha vida a Ele, eu entrego a minha vida a Ele. Nisso está toda a libertação que nós precisamos. Então, nesse período que a gente teve, porque houveram alguns sinais dessa necessidade de um culto voltado para coisas espirituais, nós tivemos o privilégio das pessoas que estavam aqui de acompanhar passo a passo de um trabalho de libertação. O que aconteceu? Teve uma moça que manifestou um espírito aqui, e durante os cultos a gente não trata disso, ok? Durante os cultos a gente não trata disso, sai, vai embora daqui em nome de Jesus e tchau, um abraço. Mas aí nesse momento aconteceu e a gente estava aqui para poder lidar com isso, para poder tratar com isso. E a gente teve o privilégio de ver essas coisas acontecendo. E tudo... Tem alguém aqui que estava no culto? Bárbara estava... Sou eu. Eu acho que estava. Estava. Eu estava. Ela estava na minha frente. Não, você estava no culto de sexta. No culto especial você não estava, não. Agitava. De sexta eu estava. E aí a gente sentou no chão, e aí eu fui conduzindo esse trabalho com essa pessoa que estava cativa naquele momento, e ensinando, mostrando. Olha como é que faz. Olha o que ele fala. Olha por que ele fala isso. Olha o que ele está querendo fazer. Porque, Zé, nós crescemos num ambiente de propaganda do inferno. A gente assiste filme de terror, Zé, e o bicho roda a cabeça, vomita, fica feio. A gente aprendeu a ter medo disso. Sabe, olha que loucura, como que a gente interage com as coisas que são espirituais. A gente tem medo. Se passa uma macumbeira na rua e fala que vai fazer um trabalho para você, acabou a sua vida, irmão. Você desespera. Fala, vou sonhar, vai vir a pomba gira de noite, vai na sua casa, puxar seu pé. Acabou. Eu conheço um que acabou. Eu posso preparar um quartinho aqui em casa para vir dormir aqui. Sabe? Só que a gente não... Isso só acontece porque nós somos criados, gerados, num contexto onde a força do inferno foi pregada nos filmes, na televisão. A gente assistia filme de terror, gente, é loucura. Os bonzinhos, os padres, os pastores, sempre se lasca. E o capeta sempre prevalece. E assim, o capeta dá bem o filme inteiro, no final aparece um filho de Deus para poder salvar todo mundo. Ou seja, o vilão vai bem o filme inteiro para no final dar ruim. O mocinho vai mal o filme inteiro e no final dá bom. E nós somos ensinados que isso era bom. Percebe, Celina? Tá caindo uma fichinha aí? Como eu assisti o filme a vida inteira, e eu vi o capeta lá e parecia que o capeta era bravo. Mas a hora que manifesta aqui, Gi, igual você estava aquele dia, como é que foi? Virou gatinho, né? Virou gatinho. Porque eu sou poderoso, gente. Porque eu tenho poder de expulsar demônio. Eu tenho, claro que eu tenho. Jesus me deu. Mas por isso não. Pelo nome de Jesus. Um dia o diabo falou comigo assim, você é fraco. Falei, sou mesmo. Tá certo. Mas não estou aqui no meu nome, estou aqui no nome de Jesus. E eu uso um termo que é assim, reclama com o meu chefe. Fala ou não fala, Bárbara? Será que... Sim. Mas que é isso, gente? Precisa disso. Reclama com o meu chefe. Porque o que foi ensinado, o que foi pregado, a propaganda que foi feita pra gente, não precisa, não deve prevalecer. E a gente precisa entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quer um exemplo? Tem gente que está vivendo cativa, sem alcançar coisas. E eu não estou falando, gente, de alcançar coisas, pelo amor de Deus. A maioria me conhece, mas quem não me conhece, não acha que eu estou falando de alcançar coisas porque o Deus vai te dar alguma coisa. Ah, eu sonho com um carro, e eu não tenho carro porque o diabo está trabalhando na minha vida. Não é disso que nós estamos falando. Isso é muito pequeno para tudo que Deus pode fazer por você. Jesus veio para te reconciliar com Deus. E se você vê valor num carro, num emprego, num dinheiro, em alguma coisa, deixa eu te falar. É porque seu coração está nisso. Jesus veio para te reconciliar com Deus. Para te dar salvação e vida eterna. E isso, preço, nada pode comprar. Dinheiro nenhum pode pagar.
E aí, quando eu falo que tem coisas que cativam a gente, que impedem a gente de alcançar coisas, eu estou falando de lugares mais profundos em Deus. De intimidade com o Senhor. De reconhecer o Senhor. Sabe por quê, Selminha? Porque quando você reconhece Jesus nas coisas, nada é impossível. A Bíblia fala que tudo é possível para o que crê. O problema é que a gente está voltado em ter e esquece de ser. A gente quer ter o que Deus dá, o que Deus pode dar, e esquece de ser aquilo que Ele chamou para que nós sejamos. A palavra é muito clara, Júnior, quando fala a respeito de Jesus. Nós somos co-herdeiros dessa herança com Cristo. Lindo, maravilhoso. Que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Lindo, maravilhoso. Só que a Bíblia fala assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, para ser a imagem e a semelhança do Filho. O nosso chamado é para ser a imagem e semelhança de Jesus. Ah, mas Jesus tem tudo, para tudo foi liberado para Jesus. Jesus é herdeiro dessa herança, de fato é. João viu e relatou isso lá em Apocalipse. Só que Jesus tem um processo que valida, que aprova para que ele tenha aquilo que ele teve hoje. A Bíblia fala que Jesus, sendo rico, se fez pobre, porque te enganaram a vida inteira, te mostrando lá na Igreja Católica, quando faz... Eu não estou falando de religião, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando porque a origem das coisas. Essa figura vem do catolicismo, tá? Essa representação vem do catolicismo, que é os 3 reis magos lá no presépiozinho. Celina foi católica, né, Celina? Sua família? Lá no presépiozinho, assim, ó, os 3 reis magos com uma caixinha na mão. Uma caixinha de ouro, uma caixinha de incenso e uma caixinha de mirra. Só que eram 3 reis do que vinham do Oriente, provavelmente persas. E atravessaram seguindo uma lenda, não, gente, mas uma... Como é que fala? Uma profecia de que a estrela brilharia quando nascesse o rei dos judeus. Então saíram 3 reis saíram de casa. Parece que andaram os 3 sozinhos no meio do deserto, peregrinando, né? Mas imagina 3 reis para sair de casa, a comitiva que eles não levavam. Você acha que um rei... 3 reis... Gente, vamos começar a pensar. Você acha que 3 reis iam caminhar no deserto, peregrinar no deserto, correndo o risco de ser assaltado, de ser morto, de ser atacado por um bicho, qualquer coisa que acontecesse? Lembra que José, que foi vendido pelos irmãos, os irmãos falaram com o pai que ele tinha sido atacado por um bicho? Ia sair 3 reis do nada, sozinhos, vamos lá. Pois iam com comitiva, com soldados, com exército. Então foram conhecer um outro rei que havia nascido. E quando chega em Israel, o que eles fazem? Vão para o palácio. Porque rei nasceu aonde? Então eles arrastam presentes. Gente, lembra que Naamã era um general sírio. Ele não era rei, ele era um general. Ele foi visitar um profeta chamado Esaú, Eliseu, profeta chamado Eliseu, lá em Jerusalém. Olha a quantidade de presente que ele levou. E aí só que foi condicionado mostrar para a gente que foi um potinho de ouro, um potinho de incenso e um potinho de mirra. Pensa isso. Quando esses caras chegaram na presença de Jesus, a quantidade de presentes que eles não tinham para Jesus. E a Bíblia fala que mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. Cada renúncia gerou para a gente uma consequência. Jesus se ofereceu o que tinha de mais precioso. Quando a Bíblia fala para que o homem, marido, ame as vossas esposas, a ponto de dar a vida por elas, como Cristo deu a vida pela sua igreja, nós não estamos falando apenas de morrer pela igreja. Estamos falando de dedicar uma vida pela igreja. Jesus dedicou a vida para a igreja. De modo que o coração dele, o tesouro dele, não estava nas finanças, estava nas pessoas, num propósito que ele tinha que cumprir. E sabe o que a Bíblia fala disso, Jaqueline? Assim, ó, tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não julgou que aquilo era algo que ele tinha que se apegar. Mesmo tendo, eu não tenho que me apegar nisso. Mesmo podendo, eu não tenho que me apegar nisso. Mesmo tendo milhões de reais, eu não tenho que me apegar nisso. Ou mesmo não tendo nada, eu não tenho que me apegar nisso. Mas antes, assim mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte de cruz. Sabe o que a Bíblia fala? Por isso,
Ou seja, condição de ser obediente, ou consequência de ser obediente. O Senhor o exaltou soberanamente e deu para ele o nome que está acima de todo nome. O problema é que o crente está querendo alcançar as coisas de Deus sem passar pelo processo de Deus. E Deus não é um pai irresponsável que vai dar para o filho tudo que quer, independente das consequências. Deus vai testar o seu coração todo o tempo para que o que você recebeu, você esteja preparado para desfrutar. Porque às vezes a gente quer ter as coisas, mas não estamos preparados para ter isso. Quando a gente recebeu alguma coisa de Deus, parece que a nossa primeira coisa que a gente vai fazer é cagada. Desculpa o termo. Ou às vezes seu coração hoje está até legalzinho. Você teve uma perda significativa que te fez repensar na vida. Sabe quando você é atraído pela dor? Aí vem aquela dor, você repensa, sua vida muda, mas quando as coisas vêm, voltam para o lugar, a primeira coisa que você vai fazer é voltar no passado. E voltar a fazer as obras do passado. E aí, o presente que Deus te deu se tornou uma desgraça na sua vida, uma maldição na sua vida, ao invés de se tornar bênção e graça. Então, o Senhor conhece seu coração, o profundo do seu coração. E é por isso que Ele te prepara para coisas. E ao invés de você já botar a mão em tudo que Deus preparou para você, Ele precisa te preparar, filho, para uma herança eterna e gloriosa que foi dada por você. A todos aqueles que escolheram tomar o caminho de cruz com Cristo. Porque o nosso caminho de crente, o nosso caminho até Jesus ou até o Pai, não é um caminho de comer o melhor dessa terra. É um caminho de morte. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem de Jesus. Paulo fala, eu considero tudo como perda por causa da revelação do Evangelho. Tudo que eu aprendi nesse Evangelho tem muito mais valor e faz muito mais sentido do que tudo que eu aprendi na vida passada. Daqui para trás, minha vida foi só perda. Tudo que eu tenho de valor eu conquistei daqui para frente. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a revelação de Cristo que Paulo teve. O problema é que a gente quer o máximo de resultado com o mínimo de esforço. A gente quer os atalhos da vida. Mas Deus não vai jogar com você. Deus não vai te dar nada só porque você precisa. Você precisar não move a Deus. Ele vai te dar porque Ele quer te dar. Ele vai fazer porque Ele quer fazer. Porque você está disposto. Porque você está preparado. E aos poucos, para que você seja fiel no pouco. E quando você for fiel no pouco, você seja colocado sobre o muito. Simples a matemática de Deus, né? Maior desafio das pessoas. Maior desafio das pessoas que querem ser libertas. E aí vamos estabelecer um conceito de libertação aqui? Porque ser salvo não quer dizer que sou liberto. Eu vi uma discussão que é atemporal, assim, ela acontece há muitos anos. E que nunca entraram num conceito. Para mim, porque as pessoas querem mais ter razão do que resolver o problema. E aí eles falam. E eu quero perguntar para vocês também, quero ver a resposta de vocês. Gente, é um dilema teológico, tá? Então não espere uma resposta óbvia e simples. Existe maldição hereditária? Sim ou não? Zélia não, Gisele sim. Quem mais? Selma sim. Existe, Júnior, maldição hereditária? Balança a cabeça. Sim ou não? Celina sim? Sim. Paloma sim. Existe, Júnior, não? Sim, Júnior sim. Existe, Jaque? Acho que sim. Jaque sim. Existe maldição hereditária, sim ou não? Os que defendem que existe, defendem porque... Lorena também falou que sim. Defendem porque leram o Êxodo, falando que Deus visita até a 4ª geração daqueles que aborrecem. Enfim. Quem defende que não existe vai defender alguns pontos de que maldição sem causa não encontra pouso, vai falar que em Cristo essas coisas já foram derrubadas, Cristo já pagou o preço. Ok, perfeitamente. As duas
causas, as duas soluções estão perfeitas. Mas como você vai falar, Thales, que os dois argumentos são perfeitos? Porque eles são corretos, mas em tempos diferentes. Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre Jesus. Pelas pisaduras dele você foi sarado? Sim ou não? Sim. Mas fala comigo, você vive em paz verdadeira? Existe uma paz genuína dentro de você? Você está curado de todas as dores, de todas as suas enfermidades? Jesus levou sobre ele, mas você está curado disso tudo? Não, né? Eu também acho que não. Ontem eu fui carregar um saco de entulho que estava aqui no fundo, minhas costas ficou mal. Falei, Jesus, isso está errado. Essa é a distância entre ser alcançado pela graça, pelo favor de Deus, e ser liberto. Porque eu tenho um exemplo que é sensacional, sensacional. Mas eu vou destrinchar isso com mais tempo lá no retiro. Mas entre a saída da terra de escravidão, simbolizada pelo Egito, e alcançar a promessa de Jesus, que era Canaã, Israel peregrinou por um deserto. E a gente precisa entender isso. O nosso tempo hoje é de peregrinar pelo deserto, sem acessar a promessa de Deus para a gente. A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Efésios 2. Deixa eu ler esse texto para vocês. Estão vendo aí? Sim ou não? Estão vendo? Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, para quem que Paulo está falando? Convertidos. Pessoas que faziam algumas coisas que o mundo faz e que hoje não faz mais. Jesus nos deu a vida estando nós em pecado. Tá, vamos ver versículo 4. Mas Deus e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque é a vida de Cristo que nos mantém vivos. Jesus morreu para que a gente tivesse a vida eterna. É a vida que emana de Cristo, que foi conquistada pelo sacrifício de Jesus. É a ressurreição de Cristo que nos torna ressurretos. Ok? Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha isso, gente. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Celina, qual o tempo verbal dessa frase? Nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares... Você fala agora? Oi? Repete. Qual o tempo verbal dessa frase? Passado, presente e futuro? Presente. Passado. Não, Sabe? já foi feito. Está no nosso presente. Não. No presente seria, está nos ressuscitando. Agora, nos ressuscitou. Já nos ressuscitou. E já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Passado, gente. Às vezes, não é sobre a Celina, é sobre nós todos, inclusive eu. Nosso problema é leitura. Porque é um texto que já aconteceu. E eu estou buscando alcançar. Ou seja, estou correndo atrás de algo que já é meu. E muitas vezes por isso não encontro. Já tentou sair para procurar alguma coisa que já é sua? Sabe aquelas coisas, quando a chave já está no seu bolso, você corre, procura a casa inteira atrás dela e não acha? Estão entendendo o que eu estou falando? Jesus já te ressuscitou.
Jesus já te fez assentar nos lugares celestiais com ele. Isso já é seu. É uma promessa que já é sua. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já fez um sacrifício, uma graça que já te alcançou, independente do que você faça. Para quê? Para mostrar a bondade de Deus para você. Olha o motivo de que Paulo explica isso. Deus fez isso só para mostrar que ele é bom. E para os séculos vindouros, ou seja, a gente, a riqueza da sua graça, o valor que tu tem. Porque pela graça sois salvos. Juju, Vocês são pão, salvos sal pela e graça. mortadela, se você quiser comer, tomar café. Andy. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. O que Paulo está falando aqui? Que a graça é um favor de Deus e que a gente nunca mereceu, porque a gente estava morto no nosso pecado. Deus nos amou de uma maneira tão profunda que deu uma vida em nós, colocou a vida em nós através de Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar que ele é bom. Por uma graça. E a melhor definição de graça que eu já ouvi é assim: tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Deus te deu tudo, Jaque. Em troca de nada. Mesmo que você não mereça, ele já te deu. E é isso que a gente precisa estabelecer como parâmetro das nossas vidas. São coisas que não foram explicadas, ensinadas para você. Zé, foram coisas que não fizeram propaganda para você. Foram coisas que eles não te ensinaram na escola. Sabe o que fazem com a gente? Coloca a gente para correr atrás daquilo que já é nosso. Imagina, o Júnior, eu conheço o Júnior, eu estava falando agora com a Juju, com a Ana Júlia, que é filha dele. Tem o netinho também, né, Júnior? O Júnior trabalha, um trabalhador, a esposa dele trabalha, para construir alguma coisa, um legado, para poder deixar uma herança para os filhos dele. Imagina como vai ser bom para os filhos dele poder desfrutar de uma herança. Imagina, Gi, se quando a gente se conheceu na faculdade, seu pai já tivesse deixado a sua faculdade, uma herança que a sua faculdade já tivesse paga, você não precisasse trabalhar para poder estudar. Imagina, Celina, se a sua família já tivesse uma estrutura financeira para poder sustentar você para o resto da vida sem você precisar trabalhar. Estudar, correr atrás. Imagina se, Alminha, se você tivesse um dinheiro hoje que você pudesse só desfrutar da vida e fazer o bem para as pessoas. O como isso ia facilitar a nossa caminhada. É para isso que herança serve. É para isso que os seus pais trabalham, para deixar herança, para deixar legado. E é para isso que a gente reconhece a paternidade de Deus, porque a nossa paternidade define a nossa herança. Vocês entendem isso? Se a gente entende que nós somos filhos, herdeiros de uma herança, e que tudo já nos foi dado, para que nós vamos gastar energia e tempo de correr atrás de coisas que nós já temos? Sabe quem somos nós? Filhos pródigos. Que apesar de ter uma riqueza, que apesar de ter uma família estruturada, uma casa, um pai, a gente prefere viver num mundo correndo atrás das nossas próprias coisas. E a gente se pega, muitas vezes, mendigando, querendo comer lavagem, e nem lavagem nos dão. Ou você acha que essa passagem do filho pródigo era simplesmente sobre uma pessoa que saiu de casa? Os nossos filhos, que fugimos do nosso pai, e vivemos tentando a sorte do mundo. Querendo comer bolota dos porcos. Nem isso nos dão. Até o dia que ele lembra que ele é filho. Eu sou filho de um cara. E lá na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de pão. Eu não sou digno mais de ser tratado como filho. Mas eu vou voltar para casa e pedir meu pai para me contratar como empregado. Porque eu trabalho e pelo menos como. Olha a cabeça do filho. Olha a nossa cabeça. E quando a gente volta para casa, a gente acha que a gente volta para casa como empregado. Porque nós não somos dignos de nada. Jaque, presta atenção nisso. A gente acha que a gente não é digno. E de fato não somos.
Só que como é que eu vou te convencer de que você consegue acessar algo mesmo não sendo digna? Você foi criada num ambiente onde se aprendeu a ser boa para ser amada. Eu preciso fazer para que as pessoas gostem de mim. Eu preciso ser assim para que as pessoas gostem de mim. Eu não posso fazer isso para que as pessoas gostem de mim. Uma condição de sempre ser, fazer ou acontecer para que as pessoas gostem de você. E agora eu preciso te convencer de que Deus não importa com quem você é, com o que você parece, com o que você veste. Ele só te ama. Simplesmente te ama. É uma linguagem que não foi nos ensinada, gente. É um tipo de amor, um tipo de conversa que a gente não consegue compreender. E mesmo quando você falar hoje, que tem um cara que você trabalha com o quê? Eu sou youtuber. E é rico. A gente não... gente, eu vejo a idade do povo aqui. Os 30 a mais não consegue compreender um negócio desse. Porque pra gente mexer no computador antigamente era vagabundagem. Tô mentindo, gente? Imagina você falar com seu pai que você não vou estudar não, pai. Eu vou mexer com o YouTube. Sabe? São coisas que a nossa geração não consegue acessar. Porque nós não temos mentalidade para isso. Nós não fomos treinados para isso, gente. Mas quanto antes a gente entender que nós somos filhos e temos uma herança, que nosso pai já deixou um legado para nós, e que a gente precisa trabalhar a partir dali, a gente faz o que Jesus falou que a gente faria. Obras maiores do que a dele. Gente, a gente precisa aprender essas coisas. Percebe que libertação... Deixa eu acabar com essa live. Deixa eu acabar com esse assunto. Deixa eu baixar a bola para a gente conseguir entender algumas coisas. Percebem que libertação não é expulsar demônio? Percebem que ser liberto é atingir coisas na mente que te fazem alcançar coisas que vocês ainda não alcançaram? Você tem um pai que já trabalhou e que já te deixou uma herança. Então, parta a partir disso. Jesus trabalhou para receber uma autoridade. E ele te deu uma autoridade. E agora a gente começa a fazer as coisas no nome de Jesus. Não é no nosso nome mais. Nós não precisamos trabalhar para ter o que Jesus já fez. Estão conseguindo entender isso? Tá claro para você, Celina? Sim. Agora a gente precisa começar a entender o que eu já tenho como herança de filho, para que eu parta a partir disso. E não fique mendigando coisas que são pequenas que eu já tenho acesso. Jamais vai tirar da minha cabeça uma frase que Jesus diz assim: veja as aves do céu. A gente não consegue contemplar. A gente não consegue descansar. A gente não consegue, Zé, entender que nós somos gerados num ambiente onde Deus planta e manda a gente colher. Um ambiente que a gente colhe, que a gente não plantou. Já pensou nisso, gente? Que absurdo que é esse? A Bíblia fala, não tinha nascido nenhuma árvore, nenhuma planta, nada que tivesse brotado do chão, porque ainda não tinha chovido sobre a terra. Gênesis 2, versículo 5. Porém, subia um vapor da terra que regava toda a terra. Então não tinha chovido e não tinha homem para arar a terra. Mas subia um vapor da terra que regava toda a terra. Ou seja, a partir do processo natural, a água, a irrigação, Deus já tinha resolvido. Fluía da terra. Por mais que não chovesse, fluía da terra. Mas não tinha homem para arar a terra. Sabe o que Deus faz? Planta um jardim e bota o homem lá. E fala com ele assim, coma livremente de todas as árvores do jardim. Percebe o poder da herança? Que nós herdamos um jardim plantado e frutificado. Celina, nós herdamos um jardim plantado e frutificado. Falar de Jesus é muito simples. As pessoas estão sedentas de Jesus. Esse é o nosso jardim. Nós vamos trabalhar sabendo que o alimento já está provido. Nós precisamos viver sabendo que a nossa necessidade já está suprida em Jesus. Imagina Jesus aqui, Jaque, olhando no seu olho agora, falando assim, Jaqueline, deixa de ser burra. Até para ser burra tem que ter limite, tá, gente? Deixa de ser burra, Jaqueline. Eu sou Jesus, tá, Jaque? Não sou Thales, não. Jaqueline, olha as aves do céu, Jaqueline. Você já viram na padaria comprando pão de manhã para poder comer? Não viu, né? Já viu, já chegou na mercearia, assim, ela estava trabalhando atrás do balcão?
Boa tarde, Jaqueline. Vai querer o quê? Você já viu ela na caixa recebendo Bolsa Família, Jaqueline? Os passarinhos não plantam, Jaqueline. Os passarinhos não trabalham. E ainda assim, Deus supriu os passarinhos. Você não acha que você é muito mais importante do que eles? Acha ou não acha? Você é mais importante do que um pardal, Jaqueline? Sim. E se Deus dá comida ao pardal, Jaqueline, não vai dar comida para você? Olha o que Jesus está falando. Por que você se preocupa com essas coisas, então? Isso, são os pagãos que se preocupam com isso, Jaqueline. Busca, Jaqueline, o reino de Deus e a justiça de Deus. E que todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. Nós já temos uma direção, Zélia, Celina, Bárbara, Lohane, Selma. Nós temos uma direção. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas são acrescentadas. Qual que é o problema? Que a gente continua buscando as coisas que a gente já tem. Mas isso está dentro de nós. Lá do Éden. Porque nós escolhemos tentar ser igual a Deus. A gente quer fazer o que Deus já faz. Lá no Éden a gente fez isso. Essa palavra é uma confirmação, porque ontem eu estava conversando com mulheres, né? A gente estava conversando sobre a Bíblia mesmo. Toda quarta-feira a gente está se encontrando. Aí me veio isso na cabeça, do que a gente se cobra tanto e Deus está nos detalhes, né? Nas coisas simples, igual eu pedi minha mãe para fazer o lanche, e é se apegar a esse detalhe e agradecer ela, obrigada, aquele sentimento genuíno mesmo, de andar, de levantar da cama, de olhar para o céu, de olhar a natureza, né? Essas coisas que deixam a gente feliz, que é presente mesmo, a herança do Senhor, né? O que Ele deixou para a gente. E contemplar isso. E ontem isso veio no meu coração muito forte. E assim, e falar de sentir isso genuinamente. É lindo. É lindo. Eu e Bárbara, nós temos um testemunho legal, assim, uma palavra que a gente trocou e foi muito legal no monte. Mas quando eu vou para o Legendários, por exemplo, eu sempre vejo isso na montanha, gente. E eu fico falando assim, cara, como é que Deus é rico nos detalhes? Todo dia, gente, eu garanto para vocês, todo dia o jardineiro de Deus passa lá e rega as plantinhas tudo. O que está embaixo, molha tudo, tá? Então, você monta a barraquinha às 6 horas da tarde, 6h30, 7 horas, ela já está encharcada. E aquelas plantas verdinhas, mas, gente, tem 6 meses que não chove e tá tudo verdinho, porque Deus dá a porção diária de orvalho para suprir aquilo que Ele criou. Não falha, gente. Não falha. Precisamos partir do pressuposto de que Deus está certo. E se Deus está certo, a gente está errado. Isso é ser liberto, Jaque. Porque a gente foi salvo pela graça. Mas ainda não fomos libertos pela verdade. Pela graça sois salvos. Mas a verdade vos libertará. A gente precisa entender, encontrar essa verdade, para que essa verdade nos liberte. Amém, turma? Amém. Perguntas? Comentários? Amém. Boquinha até secou. Ninguém? Comentário? Expectativa? Como é que estão as coisas aí?